Nessa sessão, eu queria apresentar para vocês uma outra biblioteca, a biblioteca QuantMode, que quer dizer mais ou menos Quantitative Modeling, né? Modelagem quantitativa para o R. Essa biblioteca ela é bastante conhecida, bastante utilizada por quem faz justamente isso, né? Modelagem quantitativa. Ela tem algumas ferramentas que permitem que a gente faça análise de ações, análise técnica, por exemplo, e algumas delas eu vou apresentar aqui para vocês. Então vamos começar a nossa Seção 5, utilizando a biblioteca QuantMode. E aí, pessoal, a gente vai ver aqui que com a biblioteca QuantMode a gente também é capaz de capturar dados de negociação de ações, de uma forma bastante parecida com o que a gente fez antes, lá com a biblioteca BetGetSymbols. Então, se eventualmente vocês sentirem mais familiaridade, gostarem mais da biblioteca QuantMode, vocês também podem usar essa biblioteca para obter os dados das ações e fazer as análises que a gente já fez aqui antes, tá? Então, vocês poderiam fazer, bastaria trocar a biblioteca, né, para fazer a obtenção dos dados com a biblioteca que você mais gosta, e o resto das análises vocês poderiam fazer do mesmo jeito. Então, a gente precisa chamar essa biblioteca e depois a gente vai ver a função mais importante dessa biblioteca, que a gente obtém os dados de negociação de ações, que é a função getSymbols. Então vamos dar uma olhada aqui na ajuda para ver o que a getSymbols tem, né? Então você tem symbols, acho que environment, tem alguns parâmetros que a gente não precisa se preocupar muito. Na verdade, o que a gente precisa se preocupar de fato nessa função? Vou mostrar aqui para vocês. Então, getSymbols, você colocaria symbols a ação ou as ações que você quer pegar. No caso, para facilitar aqui para a gente, vamos usar uma ação americana. Eu vou usar aqui a Apple, tá? De exemplo. A gente pode colocar a data de início. Para colocar um intervalo menor e facilitar a nossa análise de dados, para a gente conseguir ver os candles, né, que a gente vai fazer análise técnica, eu vou colocar a partir do dia 1º de janeiro de 2020. A gente precisa determinar source também, né, que é a fonte. Eu vou colocar que a fonte é Yahoo. Uma característica interessante, pessoal, quando você faz isso aqui e obtém esses dados, observe que você não criou automaticamente nenhum objeto, né? Eu não chamei isso aqui, por exemplo, de AAPL, mas a função automaticamente ela cria um objeto aqui na memória do R com o nome da função que eu estou buscando. Então percebam que ele já criou aqui um objeto chamado AAPL. E observem, ele tem preço de abertura, preço máximo, o valor mínimo, o preço de fechamento, o volume negociado naquele dia e o preço ajustado. Vamos ver aqui o último valor de preço ajustado para a Apple, no pregão do dia 19 de outubro de 2020, e aqui está 115 dólares, né? Mais ou menos, 115,98. Isso daqui vocês também poderiam fazer, sei lá, chamando isso aqui de algum objeto. Então, por exemplo, dados Apple. Da mesma forma, né, ele também assinala isso daqui a um objeto, mas na verdade eu preciso mudar um parâmetro aqui, tá, pessoal? Eu precisaria mudar esse parâmetro aqui, auto-assign, e dizer que isso aqui é false. Então percebam que nessa função existe um argumento chamado auto-assign. Se esse argumento for igual a true, eu não preciso passar isso para um objeto. Ele já cria o objeto automaticamente. Se eu coloco isso aqui igual a false, então eu preciso determinar o nome do objeto. E aí, quando eu executar isso aqui, ele cria um objeto com o nome que eu determinei, né? Nesse caso é dados Apple, e está aqui os nossos dados. Uma das funções que eu acho mais bacana aqui nessa biblioteca, e a gente já pode trazer um valor gigantesco logo de cara, é a forma como ela plota os dados de negociação de ações. Eu poderia fazer essa função que eu uso, tá? Short Series, e bastaria você pegar os dados aqui da Apple e colocar aqui dentro. E aí o que é que a gente vê aqui? Se vocês lembrarem lá dos nossos conceitos teóricos, né, da análise técnica, vocês lembram do conceito de candle? Aqui a gente consegue observar com clareza, né,
os candles de negociação de Apple. Então lembrem que os candles vermelhos são aqueles candles de queda, aqueles candles que representam que naquele pregão houve uma queda na negociação. Então observem que aqui, na verdade, né, ele mostra os candles brancos, né, provavelmente os brancos são candles de alta, e os candles vermelhos são os candles de queda, né, pessoal? Então a gente já consegue ver aqui alguns candles bem grandes, né, bem expressivos. Esses candles maiores mostram que justamente houve aqui uma oscilação muito grande, né? O range de preço negociado naquele dia, a volatilidade foi muito alta nesses candles maiores aqui. Quando os candles são menores, quer dizer que o range de negociação de preço foi menor também, houve menos variação no preço daquelas ações. A gente fez isso daqui para uma ação americana, mas caso vocês queiram fazer para ações brasileiras, é essencialmente o mesmo processo, tá, pessoal? Então, se eu quisesse, por exemplo, vamos lá, ações da VEG, vamos ver como seria. Lembrem que os dados que vêm do Yahoo Finance, eles têm aquela característica, né, para as ações brasileiras, que eu preciso colocar um ponto SA no final. Então eu posso tirar esse auto-assign, não, tem que deixar o auto-assign, na verdade, né, igual a false, para eu conseguir assinalar um objeto aqui. Eu vou executar dados VEG, aparentemente ele conseguiu encontrar, né, vamos ver aqui. Então ele tem os dados de VEG, percebam que o preço ajustado está atualizado. E agora vamos ver os candles de VEG. De fato faz sentido, né? A VEG teve uma alta expressiva aí. Depois daquelas grandes quedas por causa da pandemia, a VEG subiu bastante. Então é isso aqui que a gente observa. É interessante a gente ver, pessoal, que nas últimas semanas aí, a VEG praticamente só teve candle de alta, né? Olha que interessante isso daqui. E dessa forma a gente conseguiu visualizar os candles com o R. A próxima etapa, né, no próximo vídeo, a gente vai ver, utilizando esses dados, né, utilizando as informações que vêm da biblioteca QuantMode, como que eu consigo fazer médias móveis, por exemplo, e como que eu consigo identificar cruzamento de médias móveis, que são um dos principais indicadores, né, uma das principais ferramentas utilizadas por quem faz análise técnica para trading, né, para guiar suas operações. Então, a gente se vê no próximo vídeo.